Bom dia, alunos. Eu sou Levi e hoje eu e o Pedro vamos dar a aula. O tema é conceito de civilização. Suméria é a parte sul da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é situada entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. Atualmente é onde fica o Iraque. Essas cidades-estado é como se fossem irmãs, elas tinham a mesma língua, a mesma cultura, mas cada uma governava a si própria, uma não interferia na outra nesse sentido. Esse foi o povo que inventou a escrita, é, e essa civilização foi formada há 4.500 anos antes de Cristo. Então faz 6.500 anos mais ou menos. Bom, o conceito antigo de civilização diz que antes de chegar na civilização, todas as comunidades humanas teriam que passar por esses dois estágios, que o primeiro é a selvageria, onde as pessoas vivem da coleta, colhem os frutos próximos a elas e caçam. E também eles vivem como nômades, que vocês já aprenderam com o professor, né? Eles nunca ficam permanentemente num lugar. Eles moram num lugar, aí acabam os recursos, ou por outros motivos, eles se mudam. Eles não são fixos. E essas pessoas vivem em clã, que significa uma família, mas não pai, mãe e filhos. É filho do filho, primo, neto. Uma família maior, mas todos sendo de uma só família. Ou tribo. E também eles não conhecem os metais, que é uma coisa que os sumérios conheciam. O segundo estágio é a barbárie, no qual eles já plantam algumas coisas e eles também cuidam dos animais, que vai fornecer comida para eles. Além disso, eles não são mais nômades, eles são sedentários, que significa que eles são fixos num lugar, eles não se mudam. E também eles se concentram muito, isso significa aumento demográfico. Eles vivem muito próximos uns dos outros e também já começam a usar os metais. E aí o terceiro estágio é a civilização, que é uma vida na cidade, com um país, né? Aqui tá estado, mas estado significa país também. Tudo organizado, com leis, religião bem definida. Eles também já usam a escrita para se organizar. É uma sociedade complexa, assim, como a que a gente vive hoje, por exemplo. Esses termos já têm significados bem diferentes hoje, né? Eles mudam muito ao longo do tempo. E aí eu trouxe isso para vocês. Selvagem que a gente usa é para significar alguém bruto, alguém que vive na mata, alguém que não é educado, alguém que não tem conhecimento. É assim que a gente usa, uma pessoa selvagem, que vive na selva, né? Já os bárbaros, essa palavra vem do grego, significa estrangeiro, e os gregos usavam com os romanos. Depois disso, durante o Império Romano, os romanos entraram em contato com os povos germânicos, que são o que hoje é a Alemanha, a Inglaterra, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, esses países. E eles são vários povos, né? Mas eles são todos germânicos. Eles entraram em contato com esses povos e, para diferenciar, eles diziam que eles eram os bárbaros, que eles não tinham a mesma cultura dos romanos, até com um preconceito, assim. E um desses povos eram os vândalos, que hoje no Brasil significa alguém que é vagabundo ou roceiro, né? Para vocês verem aí que o significado muda muito ao longo do tempo, de acordo muito com preconceito às vezes, né? Já civilizados eram o que os romanos se consideravam, né? Umas pessoas inteligentes, pessoas que estudam, pessoas educadas, que não são brutas. Quando o europeu entrou em contato com o indígena, eles lembraram muito de um mito que já existia há muito tempo lá na Europa, que era o mito do homem selvagem. Esse homem selvagem, ele é como esse da ilustração, assim, com pelos por todo o corpo, cabelo longo, a barba longa. Ele era muito bruto e ele tendia ao crime e ele não morava em lugar nenhum, assim, ele não tinha uma casa, ele morava na floresta, dormia em qualquer lugar. Ele era fora da sociedade, ele não era civilizado. Ele não tinha, ele não tinha religião, ele não tinha que se casar, ele não precisava seguir nenhuma regra e também não tinha nenhum direito da civilização europeia. E foi assim que os europeus assimilaram os indígenas, acharam que eles eram mais ou menos como essa pessoa do mito.
E outra coisa que é importante esclarecer, para não ficar essa ideia de que os europeus eram muito superiores, foi por isso que eles derrotaram os indígenas, é que os indígenas no começo, eles fizeram alianças com os povos europeus. Certa tribo fez com um povo, outra tribo fez com outro. Os indígenas não perceberam que, na verdade, eles tinham um inimigo em comum, que era o europeu, né? Eu gosto de pensar que é como se os alienígenas tivessem entrado na Terra e nós humanos não nós humanos não nos uníssemos contra eles. E sim um país da Terra fizesse aliança com eles e assim eles lentamente acabassem com a gente, né? É mais ou menos isso. Agora eu trouxe algumas diferenças entre esses povos para esclarecer que nenhum era mais evoluído que o outro e que ambos tinham muitas invenções ou hábitos muito bons e que a gente usa hoje em dia. Por exemplo, os indígenas, eles tomavam banho todo dia. Os europeus naquela época não tomavam, eles fediam muito e tinha muita doença por causa disso. Até hoje tem muitos europeus que não tomam banho todo dia. A rede, por exemplo, imagina se hoje em dia você fosse lá pro interior, no sítio do seu avô e, e tivesse que dormir no chão, porque não ia ter cama para todo mundo. Então a rede, por ser portátil e leve, ela é muito útil. E é uma invenção indígena, criada por causa da necessidade deles de se locomoverem. Eles não podiam fazer cama, não tinha sentido. Como é que eles iam carregar quando eles se mudassem? Então, com isso eu quero que vocês entendam que as invenções foram feitas por causa das necessidades e não a partir da inteligência da pessoa. Também outra coisa muito importante é a medicina natural que os indígenas têm. Eles conhecem os elementos da natureza que podem curar pessoas de doenças, de picada de cobra, essas coisas. Eles têm um conhecimento muito profundo porque eles viveram milhares de anos ali e pela experiência eles sabem muita coisa. Outra coisa é a ecologia, que de certa forma já era praticada pelos indígenas muito antes dessa palavra ter sido inventada, né? Eles conviveram milhares de anos com a natureza, com a floresta, viveram nela, moraram nela e não a destruíram, que é uma coisa que o homem branco não conseguiu fazer até hoje, e é uma coisa muito preocupante e um assunto muito importante de se pensar. Agora as coisas que os europeus inventaram e chegaram aqui com elas, né? Os navios que são muito importantes. Vocês viram que aquela balsa encalhou no canal de Suez e aí quase colapsou, né, a economia. Isso é um ótimo meio de transporte e possibilitou que eles chegassem até aqui, atravessassem o Oceano Atlântico inteiro. As casas deles também, por eles serem sedentários, né, ficarem fixos num lugar há muito tempo, muito mais tempo que os indígenas, elas são muito mais elaboradas e duráveis. As armas de fogo também, que é uma invenção, né? É feita para matar, mas não deixa de ser fruto da inteligência. E a escrita, que é muito boa para organizar e registrar o conhecimento. Agora, a vida sob as leis, que é um dos requisitos para se definir uma civilização, né? Bom, os maias e os astecas tinham seus impérios, que o Pedro vai falar melhor mais para frente, e os maias possuíam essas cidades-estados, que era como aquela primeira civilização suméria. E eles também tinham suas leis, sua organização, eles eram complexos sim, mas diferentes do esquema que eu citei lá no começo. Bom, os indígenas brasileiros, eles tinham suas regras de convivência, ética e também eles só trabalhavam o tanto que precisavam. Eles não tem muito esse preconceito de que o amazonense é preguiçoso, assim como existe o de que o baiano é preguiçoso, né? Isso aí é porque as pessoas acham que o negro é preguiçoso, que o indígena é preguiçoso. Mas na verdade o indígena ele só trabalha o que é necessário. E também só come o que é necessário. Eles não fazem nada a mais. Não tem desperdício. E esse é um valor que eles têm e que ajudou eles a conviver na floresta sem destruí-la. Quando eles vão caçar, eles não desperdiçam. Eles não caçam mais do que eles vão comer. É só o necessário. Olá pessoal, aqui é o professor Pedro e eu vou dar continuidade para a apresentação do professor Levi, a apresentação que a gente fala sobre civilização.
Bom, ele falou sobre o conceito de civilização e as diferentes visões dos europeus, os diferentes, sobre a interpretação dos conceitos de civilização. Eu vou usar a civilização Inca para dar como exemplo de uma civilização indígena, organizada, tecnologicamente avançada e com uma capacidade única de se desenvolver e se tornar um império, como foi de fato. Bom, vamos lá. Os Incas foram o Incas foi o maior império da América pré-colombiana, ou seja, antes de Colombo, antes da colonização dos espanhóis e portugueses. O centro administrativo, político e militar do império ficava na cidade de Cusco, atual Peru. De 1438 a 1533, os Incas incorporaram grande parte do oeste da América do Sul, centrado na Cordilheira dos Andes, utilizando a conquista e a assimilização pacífica, ou seja, eles conquistavam os seus territórios não por meio de guerras, como foi, por exemplo, a história dos romanos. Eles conquistavam através basicamente de influência. Seu território de ocupação se fazia sobre países como Peru, Colômbia, Chile, Equador e parte da Argentina, em um estado compatível ao Império Histórico da Eurásia, ou seja, o Império Romano, né? Aqui Eurásia como exemplo o Império Romano, que dominou tanto a Europa quanto a Ásia. A gente vê aqui também que eles tinham um domínio muito grande na América do Sul, né? Um domínio que abarcava todos esses países aí, o Peru, Colômbia, Chile, Equador e parte da Argentina, né? O país que foi completamente, né, o país Inca, completamente Inca é o Peru, né? Mas o Chile também tinha teve uma grande influência Inca e parte desses outros três países aí, como Colômbia, Equador e Argentina. Bom, sua língua oficial era o Quichua. Suas formas de religião consistiam de várias formas. Eles acreditavam que os deuses tinham poder sobre suas vidas através da agricultura, do tempo e dos espaços físicos, principalmente da agricultura e do tempo. Eles acreditavam em Deus Sol, esse tipo de coisa. Esses deuses influenciavam na agricultura, né? Influenciavam no nascimento das crianças, influenciavam no bem-estar da sociedade. O Império Inca foi o único por não ter muitas das características associadas à civilização do Velho Mundo. O antropólogo Gordon McWay escreveu que os Incas foram capazes de construir um dos maiores estados imperiais da história humana sem uso da roda, de animais de tração, conhecimento de ferro ou aço ou mesmo sistema de escrita. Eles foram capazes de construir uma civilização tecnologicamente bem desenvolvida, uma civilização coesa e extremamente capaz militarmente, socialmente, mesmo sem essas coisas, como a roda e principalmente o uso do ferro, né? As civilizações ali, principalmente na região do norte da África, as civilizações do Oriente Médio, eles começaram a se desenvolver muito pelo ferro. Consequentemente, a Europa também começou a se desenvolver por isso. E a gente vê que, graças a essas coisas, a civilização europeia se tornou a grande potência. Mas mesmo sem toda essa tecnologia, o Império Inca conseguiu se tornar uma civilização que, que pôde contribuir para o mundo de outras formas. Bom,
As características notáveis do Império Inca incluem a sua monumental arquitetura, especialmente Cantaria, sua extensão de sua extensão registradas que atingia todos os cantos do império, seus tecidos sofisticados, seu uso de cordas atadas para manutenção de registros e comunicação, suas inovações agrícolas, um, um ambiente difícil e sua organização e gestão imperial. Bom, a gente compreende que essas tecnologias dos Incas eram inovadoras, tanto quanto, por exemplo, a pólvora para os europeus, né? A capacidade dos indígenas astecas de construir pontes sobre rios, de construir grandes construções de pedra, de construir, de fazer uma agricultura viável de acordo com o ambiente onde eles residiam, né? Aquele ambiente andino de várias montanhas, de várias cordilheiras. Isso tudo mostra que os seres humanos têm a capacidade de se desenvolver independente de onde estejam e como eles estejam. É uma capacidade absurda. Economia. O Império Inca funcionou em grande parte sem dinheiro e sem mercados. Em vez disso, a troca de bens e serviços era bem baseada na reciprocidade entre indivíduos, grupos e governantes incas. Ou seja, a grande diferença deles em relação aos europeus capitalistas era a questão deles não terem uma moeda de troca. A capacidade deles de troca era com objetos e força de trabalho. Isso mantinha o império forte em relação ao militarismo, em relação às construções, em relação à política, né? A gente entende que aqui, nesse próximo tópico, como o trabalho era a grande moeda de troca ali no Império Inca. Os impostos consistiam em uma obrigação trabalhista de uma pessoa para com o império. Os governantes incas, que teoricamente possuíam todos os meios de produção, contribuíam concedendo acesso a terras e bens, fornecendo comida e bebida em festas comemorativas para seus súditos. Ou seja, eles trabalhavam em troca de terras, em troca de comida, de bebida, em troca dessas coisas básicas para a subsistência. Diferente do europeu, né? O europeu tinha um meio de vida que eles trabalhavam para produzir, produzir, produzir e, consequentemente, gerar o capital. O capital ali que dá o poder de compra para inúmeras coisas. Bom, eu vou finalizar aqui com o Lago Titicaca, que é um lago que fica na fronteira. Ele embarca, né? Ele é um lago bem grande, um dos maiores do mundo. E ele abarca o Peru e a Bolívia. Dizem que os Incas eles surgiram aqui. E como vocês podem ver aí na imagem, eles estão numa espécie de praia artificial. Essa praia artificial, ela, ela foi produzida, ela é produzida por indígenas, né? Não só as praias artificiais aqui, tudo que está aqui basicamente foi produzido por eles. Os tecidos que essas moças estão usando, né, para se proteger do frio, as plantações, as casas, as embarcações também, tudo são produzidos por indígenas. E, e são tecnologias que até hoje servem, né? Claro que hoje é usado culturalmente aí, é um lago muito bonito e o turismo é o que prevalece lá. Mas a gente vê que é uma tecnologia que é milenar, é antiga
e que é uma tecnologia na qual os europeus não tinham acesso. Foram descobrir que existiam só quando conquistaram a América. Ou seja, a moral dessa história e dessa aula é para mostrar para vocês que a sociedade ela não precisa ser basicamente desenvolvida, cheia de tecnologia, com carros, prédios e essas coisas. A sociedade ela se faz de acordo com o ambiente, de acordo com o modo de sobreviver que o ser humano encontra em diferentes localidades, em diferentes circunstâncias. Os indígenas tinham uma sociedade organizada, uma sociedade que conseguia sobreviver, uma sociedade com as suas conquistas tecnológicas, mas que por inúmeros motivos, alguns motivos nos quais vocês vão entender posteriormente enquanto vocês estudarem história, eles acabaram se prevalecendo sobre os indígenas, né? Mais pela capacidade bélica de conseguir conquistar através da força, né, as localidades do que qualquer outra coisa. Mas os indígenas tinham sim uma civilização muito próspera e extremamente importante para a nossa região aqui da América do Sul. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham se interessado e que possam fazer pesquisas individuais sobre o assunto também, porque o aprendizado não termina aqui. O aprendizado vai além. A história é muito extensa, muito grande. Eu espero aqui nesses 12 minutos de aula, mais a aula do Levi, poder ter mostrado para vocês, aberto um portal para que vocês possam compreender cada vez mais sobre o conceito, né? Os conceitos, os diferentes conceitos de civilização e as diferentes culturas que existem pelo mundo. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde.